Com a Bíblia em mãos, eu peço que você abra no Evangelho de João, capítulo de número 1. Semana passada, nós aprendemos: Natal, nasceu o Salvador. Vimos que os pastores viram o Salvador. E aprendemos que os pastores eram pessoas comuns, como hoje o são, né? Mas à época eram pastores comuns, mostrando que o Senhor se revela a todas as pessoas. Eles viram a salvação, viram a glória do Senhor. Os anjos louvaram e louvam ao Senhor. E por fim aprendemos semana passada de que a igreja proclama, exalta, glorifica e comunica a mensagem de salvação. Hoje o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 14. João, capítulo 1, a partir do versículo 14. Leremos somente 3 versículos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Olha, que nós precisamos dar uma atenção para poder entender esse versículo. Versículo 16: e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O nascimento de Jesus foi um marco, um divisor, dividiu a história, e sabemos que Jesus continua dividindo história. A história de uma pessoa antes de Cristo é uma, a história de uma pessoa depois que Cristo entra na vida e começa a operar a transformação, a vida daquela pessoa passa a ser outra. A vinda de Jesus, ou o nascimento de Jesus, foi um marco para toda a humanidade, mas também, em especial, um marco, um divisor para a igreja. Antes de Cristo não havia igreja, tínhamos o povo de Deus, mas não havia igreja. Igreja é neotestamentária, a igreja nasce em Jesus Cristo e é firmada em Jesus Cristo. E aqui nós vimos, no primeiro versículo que lemos: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, fez habitação entre nós. Uma vez eu contei uma experiência que eu tive na casa anterior que eu morava. Um belo dia eu estava andando lá numa parte do terreno daquela casa, e o próximo passo que eu dei entrou num buraco e quase até o joelho, e era um formigueiro interno, né? Alguém já sentiu alergia só de escutar falar isso? Não? Tem pessoas que têm alergia só de... E aí pisei, quando eu tirei o pé eu levei um susto, né? As formigas todas agitadas, porque invadiram a casa. Invadiram a casa. E elas agora estavam todas agitadas. O que isso tem a ver com o Natal? No Natal, o nascimento de Jesus, Jesus veio habitar entre os homens. E os homens começaram a se debater, porque invadiram a minha casa, invadiram a minha história, invadiram a minha vida.
Jesus veio para trazer salvação, alegria, paz, perdão, nova oportunidade. Mas a humanidade se debatia. Outra vez, entrou naquela mesma casa, janela aberta, entrou um passarinho. E eu tentando ajudá-lo a sair. Mas ele estava assustado porque alguém bem maior que ele estava se aproximando. E então ele continuava, corria. Eu voava, para um lado, para o outro, e se machucou. E eu disse, então vamos deixar todas as portas, janelas abertas e tal, para que ele possa sair. Então, teve um momento ali, talvez de cansado, muito obrigado, talvez de cansado, ele encontrou um lugar ali, e saiu. Ainda hoje, existem pessoas, talvez como o exemplo do formigueiro, alguém invadiu a minha casa e começa a se debater, ou como um pássaro que olha alguém se aproximando e começa a se debater. Só que a formiga não tem o intelecto, tem instinto. Pássaro tem instinto, mas ao ser humano, a mim e a você, que fomos dotados com domínio próprio, com livre-arbítrio, com consciência, muitas vezes parece que agimos como se não tivéssemos esse entendimento. Porque se tivermos esse entendimento, quem em sã consciência recusaria o amor de Jesus? Quem em sã consciência faria talvez como aquelas formigas que corriam de um lado para o outro? E não é assim que as pessoas fazem. Estão correndo atrás de filosofias de vida, correndo atrás de conselhos humanistas. A irmã iniciou o culto falando que nosso Senhor, o Filho que nasceu, será chamado de maravilhoso conselheiro. Aquilo que precisamos, todo conselho para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, Ele é um maravilhoso conselheiro. Amém ou não amém? Quem de sã consciência recusaria tal conselho? Quem em sã consciência recusaria tal amor, o perdão? Mas ainda hoje, pessoas se debatem com tantas ideias ocas, vazias, buscam saciar a sua vida, suas emoções com coisas terrenas, ilusórias, passageiras. E aqui estamos nós, dizendo nesta noite, terminando o ano de 2022, lembrando os irmãos que há mais de 2 séculos, Jesus veio a essa terra, habitou entre os homens, ou como disse o apóstolo Paulo, esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo, humilhou-se a si mesmo. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou. O Evangelho de Cristo, irmãos, não tente vivê-lo de maneira natural, porque você não consegue. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas a palavra do Senhor, como diz o profeta Isaías,
Seus pensamentos são mais altos, seus caminhos são mais altos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os pensamentos do Senhor mais altos do que os nossos pensamentos, e os caminhos do Senhor mais altos que os nossos caminhos, diz o Senhor. E ainda diz mais: a palavra do Senhor não volta vazia, mas toda palavra que é liberada vai cumprir o propósito em sua vida. Quer seja hoje ou amanhã, a palavra do Senhor cumprir-se-á em sua vida. Toda a boa palavra do Senhor. Então, irmãos, um filho nos foi dado. Ele veio a essa terra, habitou entre nós. E precisamos nós agora, de posse desta palavra, entender. E muitas vezes me parece até ofensivo o que irei lhes dizer, porque algo, quando ele é tão precioso, eu não preciso dizer: você quer, você quer, você quer, porque é precioso demais, irmãos. É precioso demais. Foi primeiro do que eu, para tentar ensinar ou ajudar a entender aqueles que talvez não tenham entendido. Eu vou providenciar aquele outro microfone lá para nós, por favor. João testificou. Testificar, testemunhar. Como testemunhar? O que testemunhar? O que falar? Acho que não vou conseguir tirar agora. Obrigado. O que falar? Você sabe que tem pessoas que dizem isso. Eu não sei o que falar. Como João Batista sabia o que falar? Quando nós olhamos para a palavra, por exemplo, nós temos muitas desculpas. Talvez se eu perguntasse aqui quem, não precisa me responder, mas se eu perguntasse aqui quantos estão nos visitando pela primeira vez, talvez tivéssemos alguém. Mas boa parte dos que aqui estão, ou dos que nos acompanham pela rede social, já o fazem por um bom tempo. Nós temos um exemplo na Bíblia de uma mulher conhecida como a mulher samaritana. Essa mulher samaritana tem um encontro, um único encontro com o Senhor Jesus, e a vida dela foi transformada. De quantos encontros com o Senhor Jesus você precisa para a sua vida ser transformada? Essa noite pode ser a noite do seu encontro com o Senhor Jesus. Essa noite você poderá ter a sua vida transformada. E aquela mulher teve aquele encontro, e ela sai. Ela não tinha ousadia para pregar. Ela reconhecia as suas limitações. Ela era da região da Samaria. E quando ela foi para casa para chamar o companheiro dela, que nem esposo era, o companheiro dela, ela volta para a sua cidade e ela fala para toda a cidade. E ela começa a dizer: eu encontrei um homem que falou tudo o que eu tenho vivido. Porventura não é ele o Cristo? E a Bíblia nos diz que toda a cidade foi até Jesus. E de repente, toda aquela cidade disse uma coisa: nós viemos aqui para ver Jesus porque você nos falou. Mas agora nós ficamos aqui para ouvir, não mais porque você falou, mas porque nós mesmos temos visto e ouvido de Jesus. João testemunhou sobre Jesus. Sabe qual é um problema da igreja deste século? É que nós testemunhamos de muita coisa, menos de Jesus. Testemunhamos sobre política, testemunhamos sobre a Copa. Será que o treinador lá, o técnico, fez certo, colocou os batedores certos de pênalti? Será que não?
Você testemunhou sobre isso? Deveria ter chamado, convocado esse, aquele. Testemunhamos sobre tantas coisas. E isso eu estou pegando leve, falando de coisas que até conversamos sobre isso. Mas há pessoas que, mesmo estando no meio do povo de Deus, mesmo vivendo com o povo de Deus, o seu linguajar, o seu falar é um linguajar do mundo, pensamentos do mundo, assuntos do mundo. João Batista testemunhou o quê? O que estava no coração dele. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio da palavra do Senhor, do que é que eu vou falar? Daquilo que eu tenho visto e ouvido, daquilo que eu tenho lido, das experiências que eu mesmo tenho tido com o Senhor, no meu quarto de oração, no meu a sós com Deus. Mas quando nada disso existe, nada disso acontece, nós vemos pessoas apáticas, inertes, como mortas, que não reagem à mensagem, ao Evangelho. Por quê? Porque não tem essa intimidade. João testemunhou, diz a Bíblia, de quê? Daquilo que ele via, daquilo que ele ouvia. É esse o Messias? Ele disse: olha, os surdos estão ouvindo. Antes, quantas pessoas que estão conosco, lhes era pregado o Evangelho, e quantas vezes você se fez de surdo e nunca ouviu? Nunca ouviu. Nasceu no meio cristão. Quando temos aqueles retiros de finais de semana, eu conto um pouco do meu testemunho, que nasci num lar evangélico, fui batizado aos 17 anos de idade, 17, 18 anos de idade, eu não tinha nenhuma Bíblia, não sabia que existia Novo e Antigo Testamento. No meu trabalho, à época, me perguntaram: por que pregam tanto sobre o Novo Testamento e pouco do Velho Testamento? Boa pergunta. Não sei. Não sabia. O que é que eu vou testemunhar se não havia nada no meu coração? Se eu só ia de carona? Você está de carona aqui essa noite? Não estou falando de carona, que você pegou carona com alguém, mas você veio por tabelinha. Ontem celebramos um casamento, o casal está lá atrás, né? Glória a Deus. E ao lado ali, onde prepararam para que o pastor estivesse ministrando, tinha uma plaquinha escrita assim: Jesus convidado de honra. Dizia: olha só, que bênção. Mas tem pessoas que estão só de carona. Eu vim. Foi esse ano, fui chamado para falar com os jovens sobre o que eu aprendi. E entre tantas coisas que aprendi, contei para os jovens, né? O meu testemunho entre tantos. Um dia eu aqui, empolgado, pregando o Evangelho, pregando a palavra, e olho para uma pessoa chorando copiosamente, e chorava. Eu disse: que maravilha, Deus está falando com essa pessoa. E eu continuei ministrando a palavra. Aleluia, glória a Deus, amém, amém, tchau irmãos, graça e paz. Chego lá para a pessoa: o que está acontecendo contigo? Por que você está chorando? Porque eu não queria estar aqui. Fiquei tão feliz. Eu não queria estar aqui, foi minha mãe que me trouxe. Desconfiei desde o princípio.
Eu não sei se você também está aqui, me trouxeram aqui essa noite, ou se você veio, talvez como o salmista que disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Fiquei muito feliz quando eu entendi, meu Deus, já é domingo novamente, vamos nos reunir como igreja, que bênção. João testemunhou. Eu quero lhes dizer, seus amigos, que são seus amigos, não são propriamente meus, e nem da pessoa ao seu lado, são seus amigos. Eles precisam ouvir do testemunho de Cristo. Seus colegas de trabalho precisam ouvir sobre Cristo. As pessoas à sua volta. Tem uma palavra em grego que é oikos. Oikos é uma palavra grega e que na nossa Bíblia é traduzida por casa. Casa. Então nós lemos o versículo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. No original, tu e teu oikos. E qual é a diferença de casa para oikos? Esse oikos, o termo original que está na Bíblia, fala muito mais do que as pessoas que estão na sua casa, mas são as pessoas que te ouvem, as pessoas que ouvem aquilo que você tem para falar. Creia no Senhor Jesus, e é bem mais amplo daí, não é? Creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e o teu oikos, tu e as pessoas que te ouvem, tu e as pessoas que te cercam, tu e as pessoas à tua volta serão abençoados quando você testemunhar sobre Jesus. Natal fala disso, do testemunho de Cristo Jesus. Versículo 15: João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Nesse mundo, João Batista nasceu alguns meses antes de Jesus, mas João Batista estava dizendo: antes mesmo de eu nascer, Jesus Cristo já era, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Somente que ele veio a essa terra como homem depois de João Batista, mas antes mesmo de João Batista ser gerado no ventre da sua mãe Isabel, Jesus Cristo já era, já existia, e ele estava testemunhando de Jesus. João Batista falava sobre Jesus. De que você tem falado? A Bíblia nos fala em Atos capítulo de número 9, de um homem chamado Saulo, também conhecido por Paulo. Esse homem era um perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos, mas quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ao sair desse encontro, ele começa a testemunhar de que ele tinha ouvido uma voz, e agora quando ele vai até um profeta que o Senhor havia designado que ele falasse, ele se tornou uma voz profética para todos os gentios, para todos aqueles que não eram judeus e precisavam de salvação. Ele testemunhou, a mulher samaritana testemunhou. De que você tem testemunhado? O que tem saído da sua boca? Que saia palavra de bênção. A Bíblia nos fala que Abraão, pai da fé, o pai da fé tinha momentos de fraqueza, e ele diz que ele se fortalecia dando glória a Deus. Estou fraco hoje, glória a Deus. Deus seja glorificado. Eu glorifico ao Senhor com a minha vida, quero glorificá-lo com tudo que tenho, quero glorificá-lo com o meu jeito de ser. Glória a Deus, glória a Deus. E ele se fortalecia dessa forma, que os teus lábios saiam sempre palavras de bênção, que glorifiquem o nome do Senhor, que exaltem o nome do Senhor. Amém ou não amém? Amém.
Que assim seja para todos nós. Ainda temos um testemunho na palavra de que nós podemos sim testemunhar, mas chegará o momento, ou poderá chegar o momento, vou reformular a frase, poderá chegar o momento, descrito lá em Mateus capítulo 10, em que poderemos estar diante de autoridades que nos questionarão sobre a nossa fé. Nesse momento, diz a palavra, não tenham medo, porque nessa mesma hora o Espírito Santo colocará as palavras nos seus lábios. E vamos testemunhar sobre Jesus, daquilo que nós cremos. Por fim, versículos 16 e 17, e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Tudo é graça, meus irmãos, em nossa vida. Graça é um favor imerecido, é algo que eu não mereço, mas eu recebo. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Queridos irmãos, a graça do Senhor está presente desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Por exemplo, nós sabemos que no livro de Gênesis nos conta de que Adão pecou, e ao pecar ele viu que estava nu, se escondeu, pegou figueiras para cobrir a sua nudez. Mas quando ele foi expulso do paraíso, a Bíblia nos diz que ele recebeu, o Senhor lhes deu pele de animal para que ele se vestisse. Graça do Senhor sobre a vida de Adão, que estava simbolizando o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus. A Bíblia nos fala de Noé, que numa geração perversa foi salvo ele e a sua família através daquela arca que ele mesmo construíra por ordem do Senhor. A arca, graça do Senhor. Moisés estava conduzindo o povo do Egito para a terra da promessa, e diante dele estava o mar, e atrás dele estavam os soldados, mas a palavra do Senhor nos diz que ele estendeu o bordão em direção ao mar, o mar se abriu, a graça do Senhor estava sendo revelada. A Bíblia nos fala, por exemplo, de Davi. Davi estava cuidando das ovelhas, quando de repente um urso veio para pegar as ovelhas, e ele conseguiu vencer o urso. Um leão veio e pegou as ovelhas, ele conseguiu vencer o leão. Golias veio e tentou contra a vida do povo de Deus, e ele conseguiu vencer Golias. A graça do Senhor estava presente. Mas esse texto diz, é graça sobre graça, ou seja, a graça do Senhor se manifestando de diversas formas, e a plenitude da graça do Senhor, a graça sobre graça, veio até nós, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus veio a essa terra como homem, a graça do Senhor estava na sua plenitude sendo revelada a nós. E hoje nós temos a graça do Senhor disponível a nós, a graça que nos dá o perdão, a graça que traz cura para as nossas emoções, a graça que restaura a nossa vida, a graça que nos liberta, a graça que nos transforma. A graça do Senhor está disponível nessa noite. Amém. Por quê? Porque o Verbo se fez carne e Ele habitou entre nós. Por isso a mensagem do Natal é graça sobre graça. É a revelação de Jesus, o menino que nos foi dado, um filho que nasceu, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Jesus veio para curar os enfermos. Jesus veio para libertar os cativos. Jesus veio para trazer alívio aos oprimidos. O convite, ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar pesados fardos, e eu vos aliviarei.
porque o menino nasceu, um filho nos foi dado. Natal, graça sobre graça.